O fracasso econômico na Argentina, baseado no governo de economia liberal de Maurício Macri, derrubou o ministro da Economia da Argentina, que é o principal, digamos, arquiteto desse modelo econômico que foi implementado na Argentina e até agora tem fracassado muito mais do que conseguido alguns resultados positivos. Macri, quando assumiu o governo em dezembro de 2015, prometeu crescimento rápido, queda de inflação, aumento do PIB, aumento de emprego, uma série de coisas. E o que a gente vê hoje nesse modelo econômico é exatamente o contrário. Acontece exatamente o contrário na ordem que ele falou lá. É interessante para a gente acompanhar o que acontece na Argentina, porque o Brasil de Temer pensa parecido com a Argentina, né? E isso foi falado pelo próprio Michel Temer quando visitou a Argentina. Então, pensando parecido, provavelmente os resultados serão os mesmos. E a gente tem realmente algumas coincidências aí de economia. Por exemplo, diminuição do Estado é uma coisa que é amplamente incentivada na Argentina e é feita. O aumento dos impostos para os pobres, diminuição do imposto para os ricos, para as grandes empresas, né? Corte nos subsídios sociais, estímulo à educação, pouco investimento em ciência e tecnologia. Enfim, são coisas bastante parecidas com o governo Temer no Brasil. Com isso, seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto, que no caso é a queda do principal arquiteto da economia da Argentina. O jornal EM, o site EM, diz aqui no dia 26 de dezembro o seguinte: de 2016. Recessão derruba ministro da Economia na Argentina. O presidente argentino Maurício Macri provocou um terremoto político ao demitir o ministro da Fazenda, Alfonso Pratgay, em meio a uma recessão econômica e a reformas impopulares em seu primeiro ano de governo. O presidente pediu a renúncia a Pratgay e é um tema de divergências políticas, anunciou o chefe de gabinete. Então, o que a gente vê é basicamente o seguinte: o camarada, o Pratgay, ele implementou essa política econômica baseada no modelo liberal de economia. Muitos chamam também de neoliberal, entreguista. E aí ele prometeu um monte de coisa. Esse negócio fracassou. Aí você demite o principal arquiteto do negócio. Aí você vai botar outra pessoa para fazer a mesma coisa que foi a ideia do cara anterior. Nesse caso aqui ele dividiu em duas pastas. Ele dividiu o Ministério da Economia em Ministério das Finanças e Ministério da Fazenda, como diz aqui, ó, a queda do maior responsável pela economia vem também diante de uma reforma na qual a pasta foi dividida em duas pastas, Finanças e Fazenda. A economia mantém acumulado uma dívida de 2,4% até o momento. A recessão começou com a desvalorização de 32% disposta por Macri ao assumir em dezembro de 2015 e se aprofundou com a inflação anual de mais de 40%. Olha aqui o que eu falei para vocês. O Macri reduziu os impostos a grandes produtores de um campo de mineração, enquanto aumentou a pressão tributária sobre os setores médios e assalariados, inclusive com tarifaço nos preços de energia. Além disso, estabeleceu um teto nos reajustes de salários. Lembra da história do teto? Só que no caso aqui foi para o salário, que perderam poder frente a uma elevada inflação. Reduziu também o orçamento de ciência e tecnologia. Bom, quem se alegra com esse tipo de política, logicamente, é o FMI. O FMI elogiou as reformas de Macri em favor dos mercados. E aí é bom que deixe claro, né? Em favor dos mercados, não necessariamente em favor da população que o elegeu. E aqui eu vou fazer um comentário que é o seguinte: muita gente da economia liberal, que acredita que Estado mínimo, não sei o que, para lá, aquela história toda, eles esquecem uma coisa. A economia, mesmo das empresas no setor privado, quando se espera que a economia vá fomentar, que vai gerar emprego e tudo mais, para que gere emprego, minha gente, precisa ter consumidor. Você não pode colocar uma carga tributária maior no consumidor. Talvez o contrário fosse mais interessante. Você faz o povo ganhar mais, porque a economia fica ativada. O povo vai comprar carro, vai comprar geladeira, vai comprar televisão. E mesmo que a empresa pague mais imposto, mas ela vai vender mais, porque o povo tem mais grana na mão. E aí a economia funciona. O que faz a economia liberal muitas vezes? Ela prioriza os grandes. Ela tenta tirar os impostos da empresa porque acha que assim vai ficar, digamos, mais barato, mas só que ela aumenta a carga tributária em outro canto, que é no caso dos assalariados, como está falando aqui. E aí você não tem dinheiro, não tem movimentação da economia. O resultado, fracasso.
Essa notícia também é confirmada aqui pelo Euronews em português, que é o site de notícia da Europa. Você pode ver o vídeo, vou deixar o link. E também no site de notícias Clarín, que é um dos principais da Argentina, le pediram la renuncia a Alfonso Prat-Gay, divide el ministerio y assume Nicolás do Giovanni e Luiz Caputo. E também é confirmado aqui no outro site La Nación, porque Maurício Macri le pediu la renuncia a Alfonso Prat-Gay. E aqui tem um vídeo também falando espanhol sobre alguns desses motivos. Eu vi o vídeo, eu achei que eles não foram na essência da questão da economia. Um pouco fraco isso. Então vamos dar uma olhada agora nos índices de economia da Argentina. Antes disso, né, claro, seja bem-vindo aqui ao Notícias Comentadas. Vamos comentar essa notícia aí dentro desse contexto. Bom, o PIB da Argentina, no governo anterior, ele vinha crescendo, que era o governo dos Kirchner, né, da dinastia e Kirchner, que ficaram 12 anos também no poder. Então ele vinha de um crescimento, até chegar aqui em 2015. E o PIB, claro, é um indicador, um dos mais importantes indicadores da economia de um determinado país. É o produto interno bruto, é quanto se produz naquele país. Então ele vinha de um crescimento até acentuado, quando a gente compara aqui com a economia, por exemplo, do Chile, que tem um PIB menor do que o da Argentina, 240 bi em 2015, e o da Argentina em 2015 era 583. Então vinha de um crescimento. Aí você pensa, bom, está reclamando da economia, que a economia vai mal, que não sei o que, para lá. Então troca o sistema de governo, coloca um sistema liberal, e aí vamos esperar a melhoria, né? Já que já vinha crescendo, não tem por que então descer. O que acontece com o PIB da Argentina, então, depois que o Macri assume o governo? Acontece exatamente o contrário. O PIB da Argentina recuou no terceiro trimestre, como é mostrado nesse site, em espanhol, que diz que PIB da Argentina caiu em terceiro trimestre del año. A notícia é aqui do dia 22 de dezembro de 2016. Tá? El Producto Interior Bruto de Argentina registrou el tercer trimestre del año una caída del 3,8% respecto del mesmo período de 2015. Essas aqui são as informações do próprio site na Argentina, no caso. Então, está falando que houve uma queda do PIB. E se houve uma troca de economia, modelo econômico, para aumentar o PIB, então isso aqui indica fracasso. São dados, não há o se comentar sobre dados. O resto é conversa, né? O resto é promessa. E aí, por falar em promessa, a gente vê assim, quais eram as promessas do governo do Macri, quando ele assumiu, né? Aqui em abril, depois de 4 meses aí de governo, promessa de pobreza zero, que era uma das promessas da campanha dele, de Macri, é posta em xeque pela dura realidade na Argentina. Mesmo após 5 meses de seu mandato, a política de Macri só engrossaram as fileiras dos pobres, azedando a opinião pública e elevando o risco de reação contra uma reforma econômica que está conquistando investidores estrangeiros. E aí é aquele negócio que eu penso para você, como é que uma empresa vai investir na Argentina ou um país qualquer onde o povo está cada vez mais pobre? O segredo do capitalismo é poder vender. Se não tiver mercado consumidor, não tem por que abrir uma empresa lá. Você vai abrir uma loja de... vai colocar uma loja de Ferrari dentro de uma favela? Não dá, porque o povo ali não tem poder aquisitivo para isso, teoricamente, né? Tirando aí os entrepontos dessa história aí. Mas, bom, normalmente não teria poder aquisitivo para comprar uma Ferrari, então não dá para ter... Por isso que não tem loja de Ferrari dentro de favela, ou dentro de bairros muito pobres, digamos assim, não necessariamente favela. E aí, o que acontece? Quem se alegra com esse tipo de política? Olha aqui, FMI é o único, talvez, que percebe recuperação da Argentina nos últimos meses. A notícia aqui é de setembro de 2016. O Fundo Monetário Internacional afirmou na quinta-feira que a economia argentina tem dado sinais de recuperação nos últimos meses, apesar dos indicadores que apontam recessão. Quer dizer, é o único órgão que vê alguma coisa boa quando todos os indicadores apontarem recessão. Desemprego, aumento de inflação. É interessante, né? O FMI parece que ele tem um negócio meio sadista, né? Um negócio meio sádico assim. E aí um resumo do governo Temer é o seguinte, dado aqui pelo
no dia 18 de dezembro de 2016, aqui pelo Brasil 247, que diz o seguinte: Macri completa um ano de governo na Argentina com índices econômicos ruins. Acho que ruim aqui é pouco. Eleito com o discurso que seria um administrador pouco preocupado em abraçar compromissos políticos e ideológicos, Maurício Macri, 57, completa um ano na presidência da Argentina com índices econômicos decepcionantes. Agora está melhor. Comparando com o quadro de 2015, aqui vem, né, a gente pensa assim, bom, não, vai assumir o governo, aí primeiro o camarada vai botar a culpa no governo anterior. Não, é o governo anterior, eu demorei muito tempo, não sei o que, para lá. Tá, e depois de um ano, o que aconteceu? Um ano, será que não deu tempo para fazer nada? Quer dizer, deu tempo para piorar ainda mais, mas não deu tempo para melhorar? Como é isso? Comparando com o quadro de 2015, a Argentina piorou em vários índices sociais e econômicos. A inflação foi de 26,5% para 40% ao ano, e o desemprego foi de 7,1% para 8,5%. Isso ajudou a fazer crescer a taxa da pobreza, acrescentando a população de mais pobres, mais 1,4 milhões de argentinos se tornaram mais pobres. Além disso, o PIB encolheu e o país vem se endividando a cada dia. E aqui, esse detalhe aqui, ó, preste bem atenção nisso. É bem aqui que o FMI se alegra. Porque o negócio do FMI é ganhar dinheiro emprestando dinheiro. Então, se a Argentina está em crise, vai pedir dinheiro para o FMI. Claro que ele vai se alegrar e vai ser o único a mostrar que realmente agora está melhor, não sei o que, não sei o que lá. E vai comprometendo, entendeu? Aí depois chega um dia, não consegue pagar. Beleza, o que você tem aí que eu possa pegar? Ah, eu tenho petróleo. Ah, eu tenho minério. Então ele sai pegando tudo que ele pode, né, do país. E se não pagar, aí vem as sanções internacionais, como a Argentina também já vivia isso. Né? Então as informações estão aqui, vocês podem ler. Eleito com o discurso de que seria um administrador pouco preocupado. Então é a mesma coisa que está lá em cima no parágrafo. Aumentou a pobreza, aumentou a inflação, diminuiu o emprego, diminuiu os subsídios e a economia da Argentina, infelizmente, continua travada. Resta saber, né, que esse modelo, que é também um modelo parecido, né, o Brasil de Temer pensa parecido com a Argentina em crise. Será que isso tudo também vai ser transferido para o Brasil? Deixe seu comentário aí. E a gente se vê então na próxima notícia. Um grande abraço e até lá.